FUNCARP tem trabalhado nesse sentido. Como eu falei, estou há 2 meses lá, mas a FUNCARP tem passado por um processo de reestruturação de tudo, né? A gente recebeu as pastas teatro, música, de todas as linguagens, muito sucateada em todas as formas, assim, tanto a parte física como a parte estrutural, né? E agora a gente está fazendo uma reestruturação do que é a FUNCARP, do que vem ser a FUNCARP, no sentido de suprir essas necessidades das linguagens, entender o que é que está acontecendo, fazer um mapeamento dos artistas da cidade, das necessidades, das dificuldades e tentar suprir essas necessidades oferecendo, não é oferecendo dinheiro, não é oferecendo trabalho nesse sentido, mas possibilitando através de políticas públicas que os artistas possam trabalhar, possam ter um espaço para produzir e mostrar o seu trabalho. Então a FUNCARP agora tem um teatro municipal. Hoje a gente visitou 2 CELs, que são centros de educação, acho que vocês podem que vai abrir em Felipe Camarão. Oi. Um em Felipe Camarão e outro na Zona Norte. Não lembro agora o bairro. E isso é muito importante, porque são centros que vão trabalhar dentro da comunidade, dentro, né, desses bairros, trazendo teatro, cinema, tem um cine-teatro, onde as pessoas vão poder, junto com os moradores do bairro, trabalhar oficinas teatrais, oficinas de cinema, tem biblioteca. Então, a FUNCARP vem pensando em todas essas linguagens, em todas as necessidades que a produção artística da cidade necessita e ainda não tem, né? A gente fala em mercado cultural, mas eu, enquanto artista, me questiono que mercado é esse. Eu acho que a gente pode discutir isso mais para frente, porque tem muita discussão. Marilane. Mari, você não chega, a gente vai. Boa noite, eu sou Ivanira, não é? Pode ser? Eu sou Ivanira, estou aqui representando a professora Isaura Rosado, secretária extraordinária de Cultura, né? Eu estou ocupando a direção da Fundação, cargo este que já foi ocupado por Fábio Lima, não é? Até 2010, ele foi diretor da Fundação. Hoje eu estou lá, mas sou servidora de carreira, estou na Fundação há quase 28 anos, então já conheço o drama e o sofrimento da cultura faz tempo, né? Tanto do lado do gestor, mas principalmente do artista, né? Que a gente via assim há muito tempo quase que a classe artística mendigando, né? Hoje a gente tem mais oportunidade, porque a gente tem trabalhado, pelo menos enquanto Estado, e eu creio que o município também, não é, de mãos dadas com o Ministério da Cultura, que tem sido assim um parceiro que tem feito toda a diferença. A gente tem conveniado e a gente tem conseguido recursos federais, né? E com os recursos minguados que a gente tem muitas vezes no Estado, a gente tem conseguido realizar, não é, algumas coisas. A gente, nessa gestão, a gente conseguiu algumas coisas importantes, não é, para a área da cultura, que foi a criação do Fundo Estadual, não é, que a Fundação, nós criamos o Fundo Estadual de Cultura no final de 2011, não é, aderimos ao Sistema Nacional e tudo isso tem facilitado muito, não é, e a gente tem estreitado bastante a nossa parceria. E o papel da Fundação Zé Augusto, que existe desde o governo Aloysio Alves, é esse, é o órgão gestor da cultura, não é? E a gente tem trabalhado com políticas de editais, com publicações de cordel,
coisas que a gente está fazendo agora, mas outras coisas a gente tem dado continuidade, que foi da gestão, que inclusive Fábio fez parte, como o programa Agente de Leitura, e entre outras ações a gente tem dado continuidade, né? E assim, a gente está lá, eu acho que na hora que começa a discussão, a gente diz o que é que a gente está fazendo, porque senão a gente vai dizer agora e aí não tem mais. Mas é isso, a fundação, o papel da fundação é esse, é o órgão gestor da cultura. Eu sei que não é fácil, não é fácil, nem sempre a gente agrada, na maioria das vezes desagrada, mas a gente procura fazer sempre para atender, mas nem sempre é possível. Às vezes a gente frustra, não é? Porque a gente faz uma coisa dependendo de uma disponibilidade orçamentária e financeira. Às vezes a gente tem um orçamentário, o financeiro não chega, e o artista muitas vezes depende daquele financeiro para realizar aquela ação, não é? E assim a gente vai, mas no fim termina dando tudo certo, não é? A gente não tem que desanimar nem desistir não, porque senão não tem graça. Se a cultura não estiver fazendo a festa, a alegria, porque a gente tem que fazer com a alma, com o coração, porque se a gente for olhar só para os problemas, a gente não consegue sair do lugar, né? Então, boa noite a todos e todas. Pode dar as palmas aí, né? Bem, gente, então boa noite mais uma vez. Eu gostaria de agradecer a Mari, agradecer ao professor Lerson, né, o reitor dessa instituição, cumprimentar a Quitéria e a Evanira, as nossas colegas aqui de debate, junto com os alunos também da produção cultural. Me parece que tem mais 2 cursos aqui, é isso? Turismo e gestão de esporte e lazer. Né? Então a gente vai ver onde é que a cultura dialoga com o esporte e o lazer. Mas então, eu tenho 20 minutos e eu não trouxe muita coisa para vocês, mas o que eu trouxe é bastante significativo para vocês entenderem um pouco da política do governo federal para a cultura. A gente está vivendo um momento todo especial, inicialmente, né? Que eu queria que passasse já, que vocês estão vendo aí, que é a institucionalização da cultura através do Sistema Nacional de Cultura. O professor Lécio perguntar, Lúcio, como é que vai o sistema, né? Nós conseguimos, já agora a Marta Suplicy, ela assume e a gente consegue, de fato, aprovar lá no Congresso Nacional, Câmara e Senado, a emenda constitucional número 71. Passa aí para a gente ver, né? Então, a emenda constitucional de 29 de novembro de 2012 acrescenta o artigo 216 da Constituição Federal para instituir o Sistema Nacional de Cultura. Aí, o Sistema Nacional de Cultura é organizado em regime de colaboração, isso é no artigo 1º, a Constituição Federal passa a vigorar, acrescido o seguinte artigo 216-A, né, que diz o seguinte: o Sistema Nacional de Cultura é organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico em pleno exercício dos seus direitos culturais. Assim. Então, o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na Política Nacional de Cultura e nas suas diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Cultura e rege-se pelos seguintes princípios: a diversidade das expressões culturais, a universalização do acesso aos bens e serviços culturais, o fomento à produção, difusão e circulação de conhecimentos e bens culturais, cooperação entre os entes federados, agentes públicos e privados atuantes na área da cultura, a integração e interação na execução das políticas, programas, projetos e ações desenvolvidas, complementaridade nos papéis dos agentes culturais, transversalidade das políticas culturais, autonomia dos entes federados e das instituições da sociedade civil, transparência e compartilhamento das informações, democratização dos processos decisórios com participação e controle social,
descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações e ampliação progressiva dos recursos contidos no orçamento público para a cultura. Vocês estão vendo, já no enunciado de cada princípio desse, né, que a política cultural do Estado brasileiro, ela passa a ter alguns elementos importantes para que você consiga gestar. Mas não é, antes a gente poderia dizer, né, antes do Sistema Nacional, a gente poderia dizer que qualquer gestor poderia, ditar a regra, dar as cartas da política cultural, né? Hoje, todos nós somos chamados a construir essa política juntos. E aí eu vou colocar só para vocês, nesse 10º aí, democratização dos processos decisórios com participação e controle social. Só para vocês, quando a gente chegar lá nos elementos, vocês vão ver que existe o Conselho Nacional de Política Cultural, né? A gente passando por alguns estados, a gente começou a perceber que os conselhos, eles eram conselhos notáveis, ainda existem esses conselhos, de pessoas iluminadas, claro, são pessoas, inclusive, importantes, né? Ainda assim, pessoas importantes, escritores, poetas, artistas, plásticos, pessoas, produtores culturais também, algumas pessoas importantes da sociedade. Eu acho que a produção nem entra, os produtores nem entram no conselho, mas mais pessoas que são ligadas às artes diretamente, né? E não da produção, mas aqueles que de fato são aqueles que fazem a arte, têm o poder de desenvolver aquela linguagem da arte. E a partir da criação do Sistema Nacional, há alguns anos, a gente passou a ter no Brasil, né, a partir de 2005, se não me engano, né, Fábio, isso, 2005, a gente começa a perceber que vai mudando essa perspectiva, esse modo de gestar a cultura para um modo operante diferente, né, onde governo e sociedade se unem de forma paritária em torno de uma mesa para discutir, para gestar essa cultura, né? Isso é só estou dando um elemento porque não vai dar para a gente ver todos eles, né? E vocês estão vendo, por exemplo, no 11º, a descentralização articulada e pactuada da gestão dos recursos e das ações. O que quer dizer isso? Quer dizer que não vai ficar centralizado mais naquele instrumento de gestão particularmente, mas ele vai agora ser articulado e pactuado com outros entes importantes, né? E lá na frente a gente vai ver isso. Não só a gestão pactuada, né, com os entes, com outros, e aí a gente vai ver com outros atores importantes dentro do processo da gestão cultural, mas também descentralização de recursos e de ações. A gente, por exemplo, há algum tempo, a gente reclamava muito, né, que os recursos da cultura, eles convergiam, inclusive através da lei de fomento, de incentivo, no eixo sul-sudeste. Vocês lembram dessa conversa? Não sei se os alunos agora, né, os formandos, estudaram isso, mas isso era uma crítica que se fazia muito dura em relação a isso. Hoje o governo já está discutindo e já está implementando a ação de descentralização. Então, a nossa ação já começou pelo Fundo Nacional de Cultura. Hoje, a gente vê já na fala da gestora, né, a Ivanira, que chega recursos do governo federal, via fundo a fundo, para as ações do governo estadual e também do governo municipal aqui em Natal, né? Isso, no fundo, a gente também está prevendo, também na lei de incentivo, estimular, né, as empresas locais também a investirem na produção local, né, do próprio Estado, para os próprios produtores dentro do próprio Estado desenvolverem seus projetos culturais. E ações também. Hoje a gente já escuta falar, na fala da Quitéria também, a questão dos Céus das Artes, né? A gente está vendo que os Céus das Artes, na meta 33 do Plano Nacional de Cultura, ela dialoga com o esporte e o lazer. Uma praça onde lá você vai ter alguns equipamentos de cultura, como biblioteca,
um cine-teatro, né? E entre outros equipamentos, não só de esporte e de lazer, mas também vai dialogar com com a cultura e, assim sucessivamente, a ciência social. A gente vai ter aí uma área de formação, de geração de trabalho, de emprego e renda, né? Então isso vai ser muito importante para a gente, né? Vamos passando agora. Isso depois vocês vão ter acesso através do site do Ministério. A gente vai deixar também as publicações aqui, depois a gente vai enviar outras, especialmente para os formandos do curso de Gestão Cultural, para que vocês possam ter esses documentos em mãos para vocês fazerem as pesquisas de vocês e puderem se aprofundar, né? Constitui a estrutura do Sistema Nacional de Cultura nas respectivas esferas da Federação. Aí vocês vão ver que o Sistema Nacional de Cultura, ele criou a nível nacional os órgãos, e agora a gente está passando por a implementação dos sistemas estaduais e municipais. A Ivaneira também já disse que o Estado assinou um acordo de cooperação e se comprometeu em criar o seu sistema aqui no Rio Grande do Norte. Quais são os elementos desse sistema a nível nacional, e alguns não são nem tão obrigatórios assim a nível estadual ou municipal? Mas vejam aí, o órgão gestor da cultura, que pode ser uma secretaria, né, preferencialmente, os conselhos de política cultural. Então, os governos vão ter que dialogar, ver como transformar os conselhos atuais em conselhos estaduais de política cultural, com participação da sociedade ampla dos segmentos culturais e da sociedade civil organizada. Hoje nós já estamos aí às vésperas de realizar a terceira Conferência Nacional de Cultura, é um dos elementos do sistema. A Comissão Intergestores, ela vai funcionar mais para o governo federal e para os governos estaduais, para os circuitos estaduais, porque ela prevê, na verdade, a criação de umas funções específicas que vão dialogar entre governo federal, estados e municípios. Aí, no caso, lá na ponta do município, vai ter uma pessoa também que vai dialogar sobre essa questão da política cultural e as ações. Os planos de cultura, né? Nós temos já o plano nacional, que é um plano decenal, daqui a pouco a gente vai ver um pouco melhor sobre ele. Os sistemas de financiamento da cultura, que são os fundos, né? Os sistemas de informação e indicadores culturais. A gente está aí com uma plataforma aberta, que é um experimental, onde nós vamos ter todas as informações, os indicadores culturais, né? Só para vocês, na beta eu me inscrevi, e lá, quando você for procurar Lúcio, gestor de cultura do MIC, você vai achar Lúcio André Pereira Rodrigues, onde eu moro, né? As informações todas relativas a mim. Inclusive tem um georreferenciamento tipo um Google Maps que vai dizer lá, ó, é aqui que ele mora. Se ele não estiver lá, então ele correu para ninguém cobrar dele, né? A questão da gestão dele. Mas então, é brincadeira, viu, gente? Então, e os programas de formação na área da cultura e os sistemas setoriais de cultura, né? Esse programa de formação, ele está dentro do sistema, e só para vocês terem uma ideia, esse curso de vocês certamente vai entrar lá no Sistema Nacional de Formação, né, o curso de produção. Entre outros cursos, já aconteceu no Nordeste o primeiro curso de gestores, uma especialização, né, de gestores da área da cultura, entre 4 pessoas, 5 pessoas se formaram daqui, né, Fábio? E Fábio foi um dos grandes articuladores disso, foi muito interessante. Foi na época em que ele era o nosso chefe lá também, e ele articulou o Nordeste todo, não foi só Rio Grande do Norte, mas nós tínhamos alunos de todos os 7 estados. Naquela época a gente tinha Sergipe ainda, Fábio, não é isso? E nós articulamos 8 estados do Nordeste, com exceção da Bahia, que tem a sua própria regional, e que participaram desse curso de formação. Esse é na área de ensino superior, mas também tem, agora o Pronatec já está propiciando cursos, e inclusive os IEFs estão entrando nessa pactuação junto com o MEC, de cursos técnicos na área cultural, né, professor Lessa? Então, parabéns aí também, vamos dar uma força para a gente avançar nisso. E os sistemas setoriais de cultura, esses sistemas setoriais, eles são justamente sistema de biblioteca, sistema de museus, né? E assim por diante.
né? Lá no Conselho Nacional você também vai ver essas câmaras setoriais funcionar muito bem. Vamos passando agora, então. Esse slide depois fica para vocês podem pegar essas informações. Esse é o Plano Nacional de Cultura, passa aí. Ele foi criado pela Lei 12.343 de 2 de dezembro de 2010, é um plano decenal, né? Traduz uma política pública de Estado que ultrapassa conjunturas e ciclos de governos. Ele tem esses 10 anos, então, vamos levando em consideração que cada governo no Brasil ele passa aí de 4 em 4 anos para se reeleger ou não, então ele passa 10 anos e durante esses 10 anos ele vai prever metas, princípios, diretrizes, metas e ações, né, para a execução da política cultural no município e no Estado, assim como a gente está fazendo já está em voga o nosso no governo federal, né? Inclusive já prevendo essa relação com os entes federados, né, estados e municípios. Vamos passando? Então, esse plano prevê 53 metas e a concretização de 275 ações pensadas e planejadas a partir de 2003 no Seminário Nacional Cultura para Todos, então foi no primeiro governo Lula, né? E por milhares de brasileiros e brasileiras a partir de 2005 em conferências, fóruns de culturas, consultas públicas, para se pensar o papel do Estado e a participação social, a proteção e a promoção da diversidade artística e cultural, o acesso aos bens culturais e o desenvolvimento socioeconômico sustentável. As metas, portanto, devem ser reflexo do resultado dessas ações e apontar um cenário que se deseja para a cultura em 2020. A gente vai ver, por exemplo, daqui a 10 anos, né? Hoje a gente poderia dizer daqui a 8 anos, 7 anos, né? Porque vocês estão vendo a data lá de 2010, né? A gente vai ver um cenário cultural em 2020 totalmente diferente de 10 anos atrás, ou seja, a cultura vai estar bem mais desenvolvida e a gente, talvez como gestão, a gente vai ficar muito mais feliz porque a gente vai ter aí um aporte de investimento muito maior se, de fato, a gente atingir algumas metas que têm relação com os investimentos da cultura, parte de orçamento do Estado, mas também vindo de recursos do governo federal, entre outros meios de captação de recursos para investimento na cultura. Vamos passar lá? O plano se estrutura em 3 dimensões complementares: a simbólica, a cidadã e a econômica. Essas dimensões, por sua vez, desdobram-se nas metas que dialogam com os temas reconhecimento e promoção da diversidade cultural. A gente sabe muito bem que vocês viram aqui o grupo vocal Acorde, né, e eles estavam falando que eles trabalhavam com a música popular brasileira, mas que não existia nenhum preconceito, ou seja, eles perpassavam por tudo que é produzido na música popular brasileira, do erudito ao popular lá da periferia, que é o funk, né, que é o hip hop, o rap, né, que é uma cultura da juventude. Isso é importante. Então, o reconhecimento destas expressões culturais é que faz com que haja investimento nelas, que antigamente não se tinha nenhum investimento nesse sentido. Então, a partir de 2003, a gente começou com esse governo, né, a reconhecer e investir nessas outras expressões culturais também, não só naquelas que eram extremamente reconhecidas, o erudito, por assim dizer. Né? A criação e a fruição, a circulação, a difusão e o consumo, educação e produção de conhecimento, ampliação e qualificação dos espaços culturais, fortalecimento institucional e articulação federativa, participação social, desenvolvimento sustentável da cultura e fomento e financiamento. Isso aí vocês vão ver que foi o que apontou, inclusive, para que o Sistema Nacional de Cultura fosse criado. Está muito forte nessas metas que estão previstas no nosso plano. Depois eu vou mostrar a publicação para vocês. Vamos passar aí. Então, essa parte aqui, Marilândia, é da Lei Rouanet. Eu queria dizer para vocês podem até anotar isso, essa lei ela está às vésperas de ser suplantada pelo Procultura, que está tramitando também no Congresso Nacional, né? Atualmente ele está na Câmara dos Deputados, está passando por comissões de mérito, se eu não me engano agora está nas finanças, vai passar pelo orçamento também, porque ela tem impacto no orçamento da União,
e ela precisa ser, então ela está sendo toda revista e ela vai passar por grandes modificações para inclusive atender ao Plano Nacional no que diz respeito a essa questão da descentralização dos recursos, para que a gente promova uma certa equidade nos investimentos em todos os lugares, os mais remotos do Brasil também tenha acesso ao financiamento. Mas isso importa para o pessoal da produção cultural, porque também vocês podem captar através dessa lei, tá? Eu acho que alguns professores já balançam a cabeça, porque também já passou isso para os meninos aí. Então, mecanismo de incentivos fiscais da Lei 8.313/91, Lei Rouanet, é uma forma de estimular o apoio da iniciativa privada no setor cultural, através da renúncia fiscal. O proponente apresenta uma proposta cultural ao Ministério da Cultura e, caso seja aprovado, é autorizado a captar recursos junto às pessoas físicas, pagadoras de imposto de renda ou empresas tributadas com base no lucro real, visando a execução do projeto. Né? Vamos passar. Essa parte vocês entenderam, né? Vocês vão acessar uma plataforma que vocês vão ver daqui a pouco e vão escrever o projeto de vocês. Caso seja aprovado, caso a banca lá entenda que é importante esse projeto, de fato ele tem um mérito e com certeza vai ter, aí vocês vão receber aí uma autorização para vocês captarem para o projeto de vocês. De acordo com o artigo 5º da Instrução Normativa, número 1, de 5 de 10 de 2010, as propostas culturais devem ser apresentadas entre 1º de fevereiro e 30 de novembro de cada ano. Podem apresentar propostas para o mecanismo de incentivo fiscal pessoas físicas com atuação na área cultural, artistas, produtores culturais, técnicos na área de cultura, pessoas jurídicas públicas de natureza cultural da administração indireta, autarquias, fundações culturais e pessoas jurídicas privadas de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos, empresas, cooperativas, fundações, ONGs e organizações culturais. Proponentes, pessoas físicas, poderão ter até 2 projetos. Pessoa jurídica, até 5, ativos no Salic Web, que é a plataforma onde vocês escrevem os projetos, compreendido entre as apresentações propostas e do relatório final de cumprimento do objeto. Né? Vamos passando. Pronto. Cadastramento das pessoas. Aí tem aqui o passo a passo. Primeiro passo. Cadastramento de usuário no sistema do apoio às leis de incentivo à cultura, Salic Web, disponível no site do Ministério da Cultura, cultura.gov.br. Segundo passo. Sim, aí essa parte aqui é o seguinte, vocês vão entrar nessa plataforma, procura lá, do lado direito, vocês vão ver, os ícones estão muito pequenininhos, a gente está também com um novo site, e eu acho que eles vão modificar um pouco, mas do lado direito, em cima, já em cima, assim, você vai ver essa plataforma Salic Web. Vocês vão se inscrever e colocar lá, eles vão pedir para vocês um e-mail, né, e uma senha, e vocês vão se inscrever, a partir daí vocês já vão entrar lá, e vocês vão ter um tutorial que vai ensinar vocês, vê aí o tempo, viu, gente? Vocês vão ter um tutorial que vai ensinar vocês como utilizar a plataforma e assim, de fato, dizer como vocês podem estar colocando o projeto de vocês e ensinando. Qualquer dúvida, liga lá para a gente, nós temos 3 pessoas atualmente, 2 que estão trabalhando ativamente nessa área, que pode ter algumas dúvidas de vocês nesse sentido. Segundo passo, preenchimento dos formulários, disponibilizados no Salic Web, anexação em e-mail digital, PDF, documentação obrigatória de acordo com o objeto da proposta. Terceiro passo, enviar as propostas via Salic Web para análise dos pareceristas do Ministério da Cultura. Tá? Então aí vocês já estão concorrendo com o projeto de vocês. Eu acho que alguma coisa aqui já deve estar na cabeça de vocês. Boa sorte, sejam ousados e coloquem seus projetos lá para captarem também para o Rio Grande do Norte. Vamos passar. Leituras recomendadas. Né? A própria lei, para que vocês entendam. Tá? O decreto que regulamenta o PRONAC, instituído pela lei. E a instrução normativa atualizada e consolidada. Esses documentos são importantes para vocês entenderem. Quem é produtor cultural tem que ter essa lei aí na ponta da língua. Eu não sou obrigado não, mas vocês são obrigados a saber. Porque, por exemplo, um rapazinho lá chegou para a gente, botou o projeto dele, só que lá no estatuto dele, da instituição dele, não tinha que a finalidade da empresa dele era cultural. E ele queria provar apenas pelo diploma dele. Só que a forma de você fazer isso
é uma única só. E o seu estatuto, o estatuto da sua empresa tem que você é produtor cultural e que a sua finalidade é essa. Enfim, ótimo. É porque agora tem um Vale Cultura, mas a gente vai depois ver nas perguntas, tá bom? Obrigado. Oi. Gente, só lembrando o Salic Web que o Lúcio estava falando agora, o pessoal do quarto período, inclusive, tem que fazer a inscrição. A gente está, até para vocês saberem, a gente tem um grupo de alunos voluntários e que está fazendo o cadastro de mestre da cultura popular, o Prêmio Mazzaropi. Então, esses alunos, aqui é justamente o pessoal do quarto período que está organizando o evento também, a gente está cadastrando os mestres e fazendo o projeto de organização do edital. E aí, como para eles a burocracia é um pouco mais complicado, vocês já lembram que vocês têm que fazer o site web urgente. Vocês estão conseguindo escutar aí atrás? Bom, eu queria já que a gente começasse o debate. Esse é um momento para vocês alunos, vocês terem essa oportunidade de conversar com eles. A gente está com o microfone aí embaixo, está com a Joanisa, vai passar, não está ainda, vai. Felipe está com o microfone também já na mão. Quem gostaria de começar? A Natália aqui na frente, lembrando que esse é um momento também não só para os alunos, todo mundo que trabalha com cultura, a gente tem pessoas também da área. Oi, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para os três. Para começar, assim, eu tenho várias perguntas, mas eu gostaria de iniciar fazendo essa pergunta. Eu queria saber de cada um o que é que vocês entendem por cultura, em termos terminológicos mesmo. O que é cultura para cada um de vocês? Oi, está escutando aí? Bem, eu costumo dizer que a cultura é o conjunto da identidade de um povo. O modo de fazer, o modo de ser, o modo de se comportar, o modo de se vestir, não é? Eu citava até para vocês que existe uma cultura específica hoje da juventude e ela expressa isso. Essas expressões, essa identidade cultural é o que conota, o que traduz, o que conceitua a cultura. Então, o modo de ser de um povo, a forma de se alimentar, a forma de se vestir, a forma de conversar, o dialeto, né? Tudo isso é um conjunto de informações que diz para o outro, né, que você é uma identidade cultural, que você é cultura, o que você faz é cultura. Acho que está. Pronto, só complementando, realmente é isso, que a gente não pode se desvencilhar disso, porque o que é cultura é o que eu faço, o que eu penso, os meus hábitos, não é a minha maneira de vestir. Então não adianta dizer, eu faço assim, isso é cultura. Não, por isso que a gente tem a diversidade, não é? Eu tenho a minha, você tem a sua, e a gente tem que se respeitar, e aí a gente vai juntar e vai fazer a cultura do nosso povo, não é? Cada um tem o modo que você pensa, que você come, que você veste, que você anda, que você fala, não é? O nosso sotaque, não é? Quanto tempo nós nordestinos não sofremos, não é? Que fala assim, mas é cultura, fala cantado, mas é o nosso sotaque, é a nossa cultura, não é? E a gente tem feito, mesmo que o nosso sotaque é rachado, o nordestino tem dado show, tem feito, não é? Tem estado. Então, é isso que a gente tem que considerar o que é cultura. E não se prender, não é, em conceitos bonitos, que definir o que é, mas definindo, vendo, não com o olhar vesgo, mas com o olhar do povo, que nós, que somos o povo, é que fazemos a cultura e aí formamos o conceito da cultura, né? Juntando tudo isso, o que eu faço, o que eu penso, o que eu como. Pronto. Boa noite, deputado. Isso aí é o grande defensor da cultura. Bom, eu vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V dos dois, porque, né, já falaram tudo. E vou só adicionar aqui, lembrando da nossa romanceira, Dona Militana, né? Que cantava romances, contava histórias através de romances. Um exemplo mais claro, assim, que me vem à cabeça que é cultura é isso, assim.
esse hábito de se aprender coisas através das histórias que ela contava, e que se tornou algo que faz parte da nossa cultura, quer dizer, é nossa cultura, né? O resto não tenho mais o que falar, porque já foi tudo que foi dito, eu concordo com tudo que os meus companheiros falaram. Boa noite. Meu nome é Diego, sou estudante de produção cultural 2011.1. Eu queria fazer uma pergunta à responsável pela fundação, secretário de Securso, né? Ano passado a gente submeteu um edital lá, de um prêmio, acho que para eventos, no valor de R$3.000. Submetendo que o prêmio é um valor irrisório, pequeno, que foi exigido várias declarações negativas e uma série de burocracias de documentação, e na hora da escolha lá da etapa de seleção, nós, assim, primeiro não houve um retorno dos que não foram contemplados, que eu acho que se torna um pouco deixando a desejar, a parte do governo não explicar por que as pessoas não foram contempladas. Segundo, nós soubemos, assim, porque fomos lá atrás, que 17 prêmios foram contemplados e não soubemos porque os restantes não tinham sido, porque eles deram prazo prorrogativo, e que esses 20, número de inscrições, que seriam 20 contemplados, passaram de 20. Então, se exigir todo tipo de burocracia para R$3.000, nós demos todas as documentações, levamos todo tipo de registro, documentamos tudo, por que nós não fomos contemplados e onde estão esses restantes desse recurso? Queria que a senhora me respondesse. Tá certo, vamos aí por parte. Quando a gente se submete a um edital, tem um número X de prêmios, né? Não necessariamente nós iremos contemplar a todos, certo? Com certeza, se você não foi contemplado, talvez tenha tido algum problema na sua documentação ou no seu projeto. Não é obrigado, porque você se inscreveu, às vezes você está regular fiscalmente, mas o seu projeto não atende aos requisitos. Isso é uma questão. Também pode acontecer, o ano passado nós também tivemos dificuldades com recursos, eu não vou negar, nós lançamos alguns editais e não conseguimos pagar todos, até porque nos próprios editais a gente coloca que a gente está lançando, mas isso está condicionado à disponibilidade não só sanitária, a gente precisa ter a disponibilidade financeira. E nós tivemos dificuldade com o financeiro o ano passado e a gente não conseguiu pagar todos os prêmios, né? E assim, o fato de você dizer que não teve informação, realmente eu me surpreendo, porque assim, a gente divulgou isso na página, foi publicado o resultado, agora sim, a gente publica os contemplados e a gente deixou em aberto, tem uma comissão, se realmente isso não lhe foi informado, pode ter sido uma falha, né, de ter informado, mas se você quiser saber por quê, se você não foi informado disso, você pode comparecer à fundação e a gente pode dizer por que foi e saber realmente por que você não foi contemplado. Agora, de antemão, não é obrigado eu me inscrever no edital e eu tenho a obrigação de ser contemplado, não. Até porque a gente tem um prêmio RN Junino, que a gente faz metade dos recursos para Natal e Grande Natal e a outra metade para os demais municípios, e às vezes a gente tem sobra de recurso. E quando volta, o recurso fica, se é do fundo, fica do fundo. Não é porque eu tenho R$100.000, se eu só consigo contemplar 80 mil, eu não tenho que ficar catando para ver como é que eu dou os 20, não. Até porque é um edital, as pessoas têm que reunir as condições para receber. Porque exatamente por que a gente está na política de edital? Porque essa é a forma que o MIC vem trabalhando, é a forma mais democrática. Eu não vou contemplar nem A, nem B, nem C, porque é meu amigo. Eu lanço um edital e a pessoa se submete. Se você atende aos requisitos, você vai estar contemplado, observando, obviamente, o que eu estou dizendo. Se há disponibilidade orçamentária. Porque a Fundação José Augusto, ela não dispõe no seu orçamento de recursos. Ela depende de um repasse que vem da Secretaria de Planejamento. O Fundo Estadual de Cultura, ele foi criado em 2011. Né? Se vocês olharem lá, diz que para o fundo vai ser repassado até 0,5%, tá certo? Da receita corrente livre. É até 0,5%. Não é obrigado vir 0,5%. Pode vir 0,01%, então, entendeu assim? Isso foi uma falha, talvez tenha sido uma falha nossa. A professora Isaura cobra muito, diz que foi uma falha dos técnicos. Inclusive minha, que ela disse que na época a gente estava trabalhando. Mas isso tramitou por todo mundo e nós colocamos até 0,5%.
Se a gente tivesse colocado 0,5%, então o Estado estaria na obrigação de repassar 0,5%. Então, às vezes, nem não tem tudo isso. Mas eu não estou querendo justificar, não. Se isso acontecer, o que não lhe informaram realmente é uma falha, não é para acontecer. Né? Se você entra e dizer, tá, você tem direito, por que é que eu não tenho? Ser informado, a gente vai tentar falar com a equipe para ter mais cuidado esse ano, para que não venha, além da pessoa não ser contemplada, ainda não ser bem tratada, né? Antes da próxima pergunta, só gostaria de registrar e agradecer a presença do deputado Fernando Mineiro, que também chegou. Obrigada, Mineiro. É importante estar aqui também como gestor das políticas públicas. Próxima pergunta. Boa noite, meu nome é Angelina, eu sou aluna do 6º período de produção cultural. E eu queria saber, assim, das 3 representações, se alguma esfera pensa em alguma política pública para o nosso centro histórico, né? Porque a gente vê que ele está entregue, né? Que não existe nenhuma política pública para um centro histórico que há pouco tempo foi tombado pela esfera federal. Isso é uma coisa que me deixa assim, profundamente decepcionada. As pessoas de aqui, muitas nem sabem que a gente tem um centro histórico. Tá. Eu trouxe aqui a revista do Ministério, que você vai acessar lá, e uma das matérias ela trata do Parque das Cidades Históricas, né? E era preciso estar tombado para que a gente pudesse fazer esse investimento. Cabe agora ao gestor local, né, buscar esses recursos junto ao IFAM, junto ao Ministério. E aí eu acho que você e todos nós cidadãos, eu digo todos nós, eu já me sinto, né? Pisei na terra, já me sinto cidadão natalense, potiguar. Então, vivi desse tempo todo com o Fábio, não consegui pegar a doença, né, Fábio? A febre do Natal. Mas eu vou vir aqui passar pelo menos uma semana lá com ele, porque ele já me convidou, faz tempo e eu estou devendo. Mas cabe a nós, agora, a gente ir junto aos gestores, né, e cobrar isso. Né? Ele passou agora no sítio histórico e começou a me mostrar alguns prédios, algumas coisas. A cidade nasceu aqui, esse prédio aqui é o prédio de referência. Tipo assim, o marco zero da cidade de Natal, porque eu vi em Natal essa cidade moderna lá do outro lado, mas aí depois, quando a gente entrou aqui no sítio histórico, ele começou a me mostrar, eu disse, poxa, aqui também tem, mas uma pessoa tem, né? Eu pensava, então, eu sou da Paraíba aqui, eu já sou vizinho. E agora é que eu estou fazendo os prédios aqui. Já fui ensinador, não sei o que, Georgina Avelino, mas aqui eu nunca tenho ido. Enfim, a gente tem que buscar esses recursos, tá? Já foi lançado pela ministra, já tem os recursos reservados, a gente vai poder investir e cabe agora ao gestor local buscar esses recursos. Tá, deixa eu só falar um pouquinho. Veja só, tem algumas ações que estão sendo encaminhadas pela Secretaria de Turismo, que eu não vou entrar nessa esfera, que não é da minha competência, mas em relação à Fundação Zé Augusto, a gente já está com algumas restaurações para alguns prédios ali do Centro Histórico. A gente já está iniciando a restauração do Museu Café Filho, que fica ali na Rua da Conceição. A gente já está trabalhando, a gente já está em vias de contratar, fazer o contrato para a restauração do Memorial Câmara Cascudo, tá certo? E assim, esse ano a governadora, ela conseguiu colocar algumas emendas, né, assim, fechou com a bancada do Rio Grande do Norte, e está previsto em torno de 19 milhões que serão utilizados para a restauração e recuperação dos prédios, né? Principalmente dos museus, né? Porque nós não vamos negar, os nossos museus estão bastante, né, sofridos, né? Então, assim, a gente está aí, o ano que vem é ano de Copa, não é? Então, assim, o Teatro Alberto Maranhão já está dentro dessa ação e a Secretaria de Turismo está fazendo, mas, assim, as ações da Fundação dentro desses 19 milhões que vem de emendas parlamentares, nós estamos trabalhando para a restauração dos nossos equipamentos. Isso, não é? O Café Filho está fora, a gente já está fazendo recursos de convênio com o MIC, que a gente já está fazendo essa obra, mas aí vem o Memorial Câmara Cascudo, vai passar também o Arte Sacra, a Fortaleza dos Reis Magos, não é? Que vai passar por precisa passar por uma grande reforma, entendeu? A Pinacoteca do Estado. Então, assim, a gente está trabalhando. E fora isso, está sendo pensado, né, assim, alguns roteiros turísticos
para o centro histórico. Não que isso seja uma ação da Fundação. A gente conversou com um técnico nosso, a gente, eu digo a professora, né? Mas eu digo nós, Fundação Zé Augusto Secretaria, para pensar num projeto, não é, que conte, que saia, que a gente não é que vai ser uma coisa nossa, mas que a gente consiga chamar a comunidade e que tenha um passeio, digamos que seja todo sábado à tarde ou domingo à tarde, de pessoas da comunidade, que pode ser estudante, que vai contar a história do centro histórico, não é, de Natal. Então isso seria uma ação que não seria nossa, a gente pegaria esse projeto e entregaria à comunidade e ali alguém iria coordenar, não é? A gente podia até dar um suporte, mas não seria uma ação nossa. Que seria isso, esses roteiros turísticos para contar, porque realmente hoje se a gente chegar não tem nada. Chega ali e passa, nossos museus estão sofridos, não tem. Então assim, a gente está pensando nisso e assim, os recursos estão vindo e a gente realmente tem que dar um olhar com mais carinho para os nossos museus, porque realmente, quando o turista chega na cidade, a primeira coisa que ele procura é o quê? É um museu, alguma coisa. A gente tem um memorial Câmara Cascudo, todo mundo chama a atenção. Câmara Cascudo, quando você chega lá, tá muito sofrido. Então, a gente está trabalhando nisso. Só complementando, ele diz até que é inédito os investimentos nessa área. É R$1 bilhão que o Ministério está disponibilizando para o Pacto das Cidades Históricas. O IFAM é o órgão, né, que vai gerir esses recursos junto às entidades governamentais dos estados e municípios. Por exemplo, uma pessoa vai recuperar o sítio histórico de lá também, e o prefeito de lá, no seu cartaz, já teve com a ministra para ver essa questão. E para este período, né, já estão liberados R$300 milhões inicialmente. Então é bom que tenha seus projetos, né, já feitos para que possam lançar mão desses recursos e recuperar, né? Enfim. Vou falar. Eu não tenho muitos dados precisos sobre a revitalização da Ribeira, né? Que já deu início na gestão passada do prefeito Carlos Eduardo. Mas ano passado eu acompanhei, porque foram prédios de amigos meus, ali na Ribeira, perto do buraco da Catita, tem alguns prédios que foram revitalizados, né? E eu estou acompanhando algumas reuniões com o prefeito e representatividades do bairro, artistas, pessoas que ocupam a Ribeira, exatamente para dar continuidade àquele projeto de revitalização que foi interrompido anteriormente e agora está dando início. Acho que Mineiro está sabendo de alguma coisa, Mineiro? Mais ou menos, né? Acho que Mineiro está mais do que eu. Complementando até, Ivanira, como é importante ter esse contato com a comunidade acadêmica também, a gestão pública. Aqui a gente tem um projeto da professora Andréa, está ali, ela pode falar bem sobre isso. Já existe um projeto que aqui a FRN Cidade Alta tem, de levar as pessoas até o centro, contar a história da cidade. Então, havendo interesse, a gente já tem gente que começou esse trabalho aqui para dialogar, para alguma ajuda, para estágio. A professora Andréa, a gente já tem esse projeto aqui no IF que pode ajudar a complementar as informações da Fundação. Só fazer um complemento também, a reabertura, reinauguração, né, do Teatro Sandoval Vanderlei, que é um prédio histórico, né? E a gente está trabalhando para isso. O teatro já existe há muito tempo, traz no palco daquele teatro a história dos artistas da nossa cidade, da história do bairro do Alecrim, né, que a gente fala muito do Centro Histórico de Ribeira, centro, mas que também existem esses outros espaços espalhados pela cidade, como o Sandoval Vanderlei, que eu me sinto mais à vontade para falar, porque eu estou dirigindo minha casa. Mais alguma pergunta? Quem está com o microfone, Carol, por favor? Boa noite, meu nome é Lerson. Para Ivanir, né, da Fundação, se o fundo já está em plena atividade, né, o Fundo Estadual de Cultura, se tu sabe qual é o percentual desse fundo que a Fundação vai utilizar para democratização, ou se vai... Porque muitas vezes esses fundos terminam sendo utilizados pela própria
fundação em eventos de iniciativa do próprio governo. Se tu sabe de algum percentual nesse sentido. E o outro pergunta o valor, né, se tem ideia de qual é o valor desse montante do fundo. E o que me preocupa muito é um evento que a Fundação realiza, o Agosto da Alegria. Tipo assim, o mal não é só em fazer o evento. O que é que se faz depois dos eventos? Assim, qual é a política da Fundação depois que acaba o Agosto da Alegria? Para que tenha continuidade, para que a gente não faça o segundo Agosto da Alegria, quase irmão gêmeo do primeiro, sem, né, uma continuidade, sem uma... E às vezes eu percebi esse problema. Bom, veja bem, lá na própria lei de criação do fundo, ele já estabelece alguns percentuais, né? Para essa política, para a política de editais, a gente disponibiliza 30% dos recursos do fundo, né? E outros percentuais, eles são gravados lá, que a gente ainda não executou, mas que vai executar esse ano, como para restauração, para bens tombados. E assim, o quanto o Estado que eu digo, a Secretaria de Planejamento vai disponibilizar, eu não sei lhe dizer. Por quê? Porque pode ser até 0,5%. Né? Se for 0,5%, pode dar em torno de 12 milhões, 14 milhões, depende da receita do Estado. Mas eu não acredito que a gente tenha 0,5% não. Tá certo? E assim, o Agosto da Alegria, né? Pronto, é o Agosto da Alegria, a gente vai agora para o 3º ano, e assim, é a maior atividade que a gente tem realizado, porque é uma coisa que se fica pensando o ano todo. Quando termina o agosto, a equipe já está lá montada, já pensando no próximo agosto. Não é? A gente já começa, eu não faço parte especificamente da equipe pensante do agosto, né? Mas assim, já se está trabalhando no agosto, que esse ano a gente deve estar começando isso já no finalzinho de junho, começo de julho. Né? Para isso a gente já correu com as licitações, com tudo mais. Né? E qual foi a outra? Né? O pós do agosto, a continuidade, para quem não só evento. E assim, e a continuidade dessa. Agora, em 2013, já está se pensando no agosto de 2014. Eu acho que vai ser o agosto da Copa. Eu acho que o que o Lesson estava querendo falar é a questão da preocupação para que o agosto não fique só evento. Que continuidade de formação, de debate, para que haja uma continuidade da cultura além dos eventos realizados no mês de agosto. Hoje não, hoje está, mas realmente hoje o agosto está realmente na realização de eventos. Não está ainda nesse nível de formação, de eventos realmente. Não sei como é que vai sair. Agora eu já sei que o ano que vem já vem. Não vai ser mais agosto da alegria, vai ser agosto da Copa. Então, assim, tudo voltado para a Copa de 2014. Agora, assim, do agosto da alegria, quem pode falar melhor do agosto da alegria é a professora Isaura, até porque ela em todas as atividades nós temos assim a coordenação. E a coordenação do agosto da alegria é da professora Isaura. Ela é quem coordena, é quem comanda, ela tem o agosto todo na cabeça dela. Foi pensado e está sendo executado por ela. Então, até a título de sugestão mesmo, que esse debate é para isso também, que leva a professora Isaura essa sugestão para que o agosto realmente vá além da questão da política de eventos e vá para a questão da formação, da continuidade do debate, já que já está sendo pensado o agosto do ano que vem, às vezes até o começo de uma formação vai combinar com alguns eventos em agosto. Então, a gente tem artistas e tem produtores disponíveis para isso, que no começo do ano já possa ter uma política de formação para que em agosto o evento aconteça também formando pessoas da área. Já levo essa sugestão da gente para ela. Natália? Boa noite, meu nome é Jamile, sou aluna do 4º período de Produção Cultural e a minha pergunta vai para a representante da Fundação José Augusto. Com relação aos editais públicos, né, que a Fundação abre periodicamente, e aí eu pergunto quais são as ações que a Fundação estão promovendo para a interiorização desses editais, a facilitação dos trâmites, né, que, como o Diego falou, são várias, são emissões de certificados, de certidões, e essa questão de vir da logística, né,
do proponente vir até a fundação. E eu queria saber se está havendo uma divulgação nos interiores, se há algum tipo de capacitação, até porque, né, nos interiores, falo porque sou do interior, sou de Santa Cruz, e com muito orgulho. E assim, há uma carência, né, dessa questão de mão de obra qualificada para trabalhando nessa área de gestão de projetos, né, culturais. Bom, veja só, em 2011, nós fizemos finalzinho de 2011, né, quando foi da criação do fundo, início de 2012, nós fizemos uma itinerância, né, pelo Estado. Acho que nós percorremos cerca de 70 a 80 municípios, exatamente a gente divulgando a criação do fundo, né, e apresentando alguma proposta de edital, exatamente por reconhecer essa dificuldade, né? E assim, a gente tem feito isso, tem mandado pessoas. Agora, obviamente que a gente não consegue atingir os 167 municípios, né? Mas assim, a gente tem tido essa preocupação. Agora, só que a gente não pode desvincular o lançamento de um edital a uma lei federal, que é a Lei 8.666, que é a Lei das Licitações e Contratos, que lá ela diz o que é o mínimo que você tem que ter para você receber recursos públicos. Entendeu? Então, essas certidões, não é porque a gente quer exigir isso por excesso de burocracia, não. É porque é o mínimo que a gente tem que ter, né? Agora, a gente não pedia isso, mas do ano passado para cá, a gente é obrigado a pedir a qualquer pessoa que fosse receber recursos públicos tem que ter uma certidão negativa trabalhista. Entendeu? Então, assim, mais uma. Então, assim, não é porque a gente, na verdade, se a gente pudesse, não é assim, porque a gente sabe que tem pessoas que realmente não reúnem. Tem gente que deixa de participar porque realmente não tem condição. Né? Hoje é difícil, se você tiver qualquer pendência junto à Secretaria de Tributação do Estado, você não recebe recursos. E às vezes é uma besteira, é um IPVA de uma moto, é um carro que você vendeu e a pessoa não transferiu, entendeu? Então, assim, é complicado. Mas, infelizmente, a gente não tem como se desvencilhar disso daí, tá? A gente tem que seguir. E eu não falo nem nessa questão das certidões, mas sim dessa questão do deslocamento, de vir até a Fundação José Augusto para trazer o material. E, assim, digamos, uma pessoa vem de Pau dos Ferros, né? E, assim, a gente sabe a dificuldade, geralmente os artistas populares não têm tanta condição de fazer esse deslocamento até a Fundação. Será que seria interessante ter pontos nas regiões que fizesse esse intercâmbio, né, via uma casa de cultura, um ponto de cultura que desse esse suporte para o artista popular, né, do interior, para trazer esse edital, ou para tirar dúvidas, ou para esclarecer? Não, isso está sendo pensado. A gente sempre utiliza a Casa de Cultura. Em cada casa a gente tem um agente como suporte. Agora, realmente, essa forma de recebimento de propostas está sendo pensada. Eu não sei como é que vai sair ainda, porque a gente já utilizou a forma de ser postado lá no correio, que a gente teve problema, certo? Sim. Essa forma de vir até a sede da Fundação também é um problema, porque é um custo, é uma despesa, não é? Então, assim, a gente vai ver, não é? Na pior das hipóteses, vai ser via correios. Quem sabe também via site, via enviar, eu acho que chegar até uma lan house e pagar R$1, R$2 a hora e enviar. Mas isso também tem a dificuldade, porque nem todo mundo tem essa condição. Poderia seria interessante que a Fundação José Augusto deixasse aberto ou deixar via correio ou via realmente... Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar essa sugestão, porque a gente está em vias de lançar aí o RN Junino. É interessante porque deixa aberto. Quem tiver condições, né, deixa via site, via correios, ou então entrega em mãos. Pronto, e o RN Junino a gente vai ter, porque 50% dos recursos são para os outros municípios, né? Então, assim, essa dificuldade... Agora, assim, eu reconheço. Agora, às vezes a gente bota, quer dizer, um edital fica o quê? 45 dias, né? E realmente a dificuldade é essa. Às vezes é uma pessoa
não é, que está ali na cidade, que é para dar o suporte a todos os grupos. Não é? E termina sempre alguém ficando para o final. E às vezes você consegue fechar seu projeto, não é? Conseguiu hoje, às 2 horas da tarde, aí tem que entregar até às 17 horas, não é, na fundação. Aí você mora em Porto Alegre. Aí como é que chega? Né? Então a gente tem que pensar nisso também. Além das dificuldades financeiras, né, que a gente sabe. Das possibilidades. Se você eu entregar na sede ou via correio, eu vou levar a sugestão, vamos ver como é que a gente consegue. Obrigada. Isso, Ivanilda. Vários editais no MIC hoje já permitem essas 3 formas, né, de entrega de material. Via, né, de maneira digital, pela internet, presencial, acho que menos, eu não vi muita coisa presencial, e correio também. Eu acho que presencial eu nunca vi mesmo. Correio e... Muita coisa. Deixa eu fazer algumas pontuações. Primeiro, foi falar sobre... Não vou fazer outra pergunta.